palavras do Papa São João Paulo II, que nós no rosário contemplamos o rosto de Cristo. O rosto simboliza a pessoa, portanto contemplamos Cristo. Mas os óculos, vamos dizer assim, as lentes que nos permitem contemplar esse rosto de Cristo, são os olhos de Maria. E o padre dizia, não é? O olhar contemplativo de Maria, o olhar interrogativo, o olhar doloroso. Nessa cena, qual seria o olhar de Maria? O olhar da mãe atenta para os filhos. Nesse fato, outra pessoa podia olhar para a mesma circunstância com um olhar curioso, com um olhar com o qual nós estamos até meio acostumados hoje, com notícias ruins, com uma espécie de necessidade de transformar em notícia coisas ruins, e coisas boas não são notícias. Alguém poderia chegar para o outro na festa e falar: olha, você viu que eles estão diminuindo a quantidade de vinho que estão colocando na taça? Vai acabar o vinho, lá dentro não tem mais não, vai ser um vexame. Um olhar curioso, um olhar frio, um olhar que quase que se alegra com esse fato. Nossa Senhora viu exatamente isso. Como que ela percebeu, não sabemos, mas ela percebeu, talvez pelo semblante dos serventes, pela dosagem menor das taças, ela percebeu. Mas o olhar de Maria é o olhar de mãe. E quando nós encontramos uma situação difícil, Nossa Senhora já nos ensina: fale com quem pode resolver, fale com quem pode ajudar. Por isso ela vai a Jesus. E Nossa Senhora, a sua intimidade com Jesus era tão grande que ela não precisava dizer muitas palavras. Ela não precisou explicar para Jesus que ela tinha percebido que o vinho estava diminuindo, que ia ser uma vergonha, que seria bom que ele fizesse aquilo pelo casal. Não, ela fala como mãe, que tem uma autoridade sobre seu filho, mas ela fala também como alguém que conhece o coração de Jesus. E ela simplesmente fala assim: eles não têm vinho. É interessante que em português a gente coloca o eles, mas em latim é menos ainda. Vinum non habent. 3 palavras. Não tem vinho. Já está entendido aí que é eles, porque o verbo está no plural. Não tem vinho. Jesus, mais uma vez, faz Nossa Senhora passar pelo seu caminho de fé, como nós vimos também já na meditação. Dá uma resposta que é uma aparente negação, mas não era uma negação. Jesus, quando fala para Nossa Senhora assim: não chegou a minha hora. Qual era a hora de Jesus? Era o Calvário. A hora de que Jesus vai falar no Evangelho era a hora da cruz. Então, a partir do momento que Jesus começasse a fazer os seus milagres, que ele começasse a se manifestar como Salvador, era um caminho sem volta. Ele estava indo para a cruz. Então, lá no fundo, Jesus está dizendo para Nossa Senhora: eu vou começar a minha hora, vai acontecer o milagre, mas eu vou começar o caminho que vai me levar à cruz. Não chegou a minha hora, mas pelo teu pedido. Isso Jesus não fala, não precisava, porque a mãe entendia. Tanto entendeu, e por isso nós sabemos que a resposta de Jesus não foi uma negação, porque Nossa Senhora imediatamente já toma providência. Ela vai chamar os servos e vai falar para eles: façam o que ele disser. Nossa Senhora também, é uma interpretação minha, mas ela criou uma situação para Jesus. Ela chamou os servos: olha, resolvam com ele, ele vai dar um jeito. E aí o que Jesus ia fazer, se não resolver? Mãe é assim, e filho obediente também é assim, obedece à mãe. Mas eu falei que nós podemos tentar encontrar nessa passagem, até agora tudo que o padre falou nós conhecemos, alguma coisa diferente para essa novena. E eu queria chamar a atenção de vocês e convidá-los a refletir nos serventes, naqueles que serviam o vinho. Nossa Senhora fala com eles: façam o que meu filho lhes disser. E o Papa João Paulo II nos diz que essa palavra de Nossa Senhora, no início do ministério de Jesus, ela está apresentando Jesus para toda a vida de Jesus. É o eco da Virgem Maria que vai se prolongar. Cada vez que Jesus prega, Nossa Senhora está dizendo: façam o que ele disser,
façam o que ele disser. Ela fala para os serventes, porque talvez ela leu o coração de Jesus, que Jesus ia precisar dos serventes. Eles então se aproximam de Jesus, e é isso que eu queria chamar a atenção. Jesus manda que eles encham as talhas de água, 6 talhas, cada qual cabia mais ou menos 40 litros d'água. Os judeus, cada vez quando começava a festa, as pessoas chegavam e o anfitrião acolhia os seus hóspedes, lavava as mãos, os pés, o rosto, ungia, não é? Então as talhas estavam vazias, porque as pessoas já estavam na festa, já tinham passado por esse ritual dos judeus. As talhas estavam vazias. Então, primeira coisa que os servos tiveram que fazer, encher as talhas de água. Padre, mas o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que Deus, até para fazer os milagres, Ele quer se servir de nós. Quando Jesus foi multiplicar os pães, Ele falou para os discípulos: como que nós vamos alimentar essa multidão? E aí o discípulo fala assim: tem um rapazinho aqui com 4 pães, mas o que é isso? Jesus fala: manda o povo sentar, tragam esses pães. Para alimentar a multidão, Ele usou aqueles poucos pãezinhos. Ele podia fazer do nada, podia, assim como Ele disse, faça-se a luz, Ele podia dizer, faça-se o pão. Não, Ele pegou aquele pouquinho de pão e multiplicou aquilo que foi oferecido por aquele jovenzinho. Aquele pouquinho de pão se multiplicou e foi se transformando para alimentar a multidão. Nesse milagre, Nosso Senhor faz a mesma coisa, é a mesma pedagogia de Jesus. Ele fala para os servos: encham as talhas de água. Nós já meditamos aqui muitas vezes nos domingos que Jesus, sempre quando vai fazer o milagre, Ele sempre exige da pessoa algo difícil. Fala para o paralítico: levanta. O paralítico não pode se levantar, mas tem que confiar e levantar. Fala para os leprosos: vão aos sacerdotes. E agora Ele diz: encham as talhas d'água. Mas por que era difícil tirar a água na corda, no balde, encher uma talha, descer novamente o balde, não é? Era todo um trabalho. E eles fizeram sem questionar. Os serventes são para nós exemplos de docilidade ao que Deus pede de nós. Fizeram como Jesus pediu. O milagre acontece pelo poder de Jesus. O milagre acontece pela intercessão de Nossa Senhora. Mas o milagre aconteceu também pela obediência dos serventes, que tiraram a água sem questionar e sem entender o que estava acontecendo, porque eles não sabiam o que ia acontecer, o milagre. E depois Jesus fala: agora peguem a água e levem para o chefe dos serventes, que era quem provava o vinho antes de servir. Eles tiram a água, quando colocam na taça, não é mais água, é vinho. O milagre acontece na mão do servente. Assim como os pães se multiplicam nas mãos daquele jovem, os peixes se multiplicam na rede de São Pedro, o milagre agora também acontece na mão dos serventes, porque eles ofereceram a Jesus aquilo que eles podiam fazer, ofereceram a Jesus aquilo que Jesus pediu deles, e o milagre aconteceu. E quando o chefe dos serventes provou aquele vinho, ele ficou admirado e chamou o noivo e fez, não sabemos se foi um elogio ou se foi uma correção, porque ele falou para ele assim: você fez uma coisa estranha. Em toda festa, primeiro se serve um vinho melhor, depois, quando a festa já está mais avançada, todo mundo já bebeu bastante, então só para completar, se serve um vinho inferior. Mas tu guardaste o bom vinho até agora. Meus irmãos, não existe uma palavra inútil na Escritura. Eu posso ler uma palavra 1000 vezes e não entender por que ela está ali. Um dia eu vou entender. Essa palavra, em realidade, ela está sendo dita para Jesus. Tu guardaste o bom vinho até agora. Houve todo o Antigo Testamento, houve todos aqueles prodígios, todos aqueles milagres, toda aquela espera pelo Salvador. Mas Jesus é o bom vinho. O vinho na Escritura é muitas vezes usado como símbolo da alegria, como símbolo da união. Então Jesus é aquele que nos traz a verdadeira alegria. Jesus transforma a água em vinho. Depois Ele vai transformar o vinho no seu sangue. É o começo
de um milagre que vai acabar na última ceia. A hora que ele começa nas bodas de Caná vai se consumar na hora suprema, que passa pela ceia e termina no Calvário, o bom vinho. O milagre que Jesus realiza pela intercessão de Nossa Senhora. E última consideração, isso você já deve ter ouvido o padre falar, mas eu gosto sempre de ressaltar essa parte, que Jesus aqui fez 2 milagres. O milagre de transformar a água em vinho. Mas tem um segundo milagre que passa quase que despercebido, que é narrado por São João nas últimas linhas do Evangelho que nós acabamos de ouvir. São João faz questão de dizer: este foi o primeiro milagre que Jesus fez, para marcar. O primeiro foi porque Nossa Senhora pediu. E aí São João fala assim: manifestou a sua glória. E aí vem o segundo milagre: e seus discípulos acreditaram nele. Aquele milagre que aparentemente é algo tão secundário, Jesus começar a fazer milagre multiplicando o vinho numa festa, tinha um alcance muito maior. Aquele gesto de Jesus, mostrando o seu poder sobre a água, sobre os elementos criados, para os discípulos, foi mais do que isso. Foi mais do que uma água ser mudada em vinho. Foi conhecer realmente quem era Jesus. Seus discípulos creram nele. E creram por quê? Porque ele fez o milagre. E por que ele fez o milagre? Porque Nossa Senhora pediu. Então Nossa Senhora alcança os 2 milagres: a solução para aquela festa e principalmente a fé no coração dos discípulos. Jesus, se a gente ler o Evangelho na página anterior, no capítulo anterior, é a vocação dos apóstolos. É quando ele chama, primeiro vem Santo André, São Filipe, Santo André e São João, depois São Filipe, São Pedro, Natanael. Os discípulos estão começando a acompanhar Jesus, estão começando essa aventura de deixarem suas profissões, seus trabalhos e irem atrás desse jovem pregador. Talvez lá no coração poderia ainda bater uma dúvida no coração daqueles homens, de pensar assim: será que nós estamos fazendo certo? Será que nós não estamos loucos de irmos atrás desse missionário que apareceu aqui do nada, que veio de Nazaré, uma cidade desconhecida? Será que realmente ele é aquele de quem Moisés e os profetas falaram? A partir desse momento, essa dúvida não existe mais. Seus discípulos creram nele. Vão se escandalizar na paixão, vão fugir, mas a chama da fé tinha sido acesa no coração deles. Então, meus irmãos, vamos pedir para Nossa Senhora nesse dia, que ela tenha para nós esse olhar que ela teve nas bodas de Caná, que ela olhe para nós com esse olhar de mãe, esse olhar compassivo. Vamos pedir a ela que repita muito a Jesus a frase que ela disse em Caná, e nós podemos dizer para Nossa Senhora o que ela precisa dizer para Jesus. Lá ela disse: eles não têm vinho. Cada qual no seu coração, durante as preces agora, durante a novena, diga para Nossa Senhora o que ela tem que colocar no final dessa frase. Em vez do vinho, o que falta na minha vida? Qual é a graça que eu preciso mais nesse momento? E se você ficar em dúvida, diga assim: Nossa Senhora, a Senhora sabe o de que eu mais preciso. Então complete a Senhora mesma essa frase para Jesus. E da nossa parte, vamos prometer a Jesus e a Maria que vamos fazer como servos nas bodas de Caná, oferecer a Deus o que nós temos. É pouco, o nosso coração é pobre, é quase nada, mas é o que nós temos. E por isso, se por um lado o nosso coração é quase nada, por outro lado ele é tudo, porque é tudo que nós temos para oferecer a Deus. As outras coisas que existem na nossa vida já são de Deus, mas o nosso coração é nós que temos que entregar, somos nós que temos que entregar. Assim como os servos encheram aquelas talhas e apresentaram a Jesus, apresentemos a Ele o nosso coração, com aquilo que estiver nele, os nossos bons propósitos, as nossas virtudes, a nossa fé, a nossa confiança, os nossos pecados. Entreguemos tudo para nosso Senhor pelas mãos de Maria, e Jesus transforma. Já é até uma expressão, né? Mudou da água para o vinho. Que Jesus nos mude da água para o vinho, encontrando em nós essa docilidade. E finalmente, que a consideração desse milagre nos leve a crer ainda mais em nosso Senhor e no poder de intercessão de Nossa Senhora.